Graça e a paz do Senhor Jesus. Esse vídeo eu estou compartilhando aqui uma palavra com o tema A Unção que Quebra o Jugo, baseado no texto de Juízes, no capítulo de número 3, do versículo 12 ao versículo de número 30. Fala sobre a história do segundo juiz de Israel, de nome Eude. Houve, durante um período de 365 anos na história de Israel, Deus levantou nesse período cerca de 13 juízes, e cada um trazendo em si uma história, e muito parecidas histórias, porque o povo de Deus, depois da liderança de Josué, como líder, guiava o povo e já estavam na sua terra, uma vez conquistada. Esses juízes, na verdade, eram levantados pelo Senhor, especialmente em um tempo em que o povo de Deus se afastava dos caminhos de Deus, vinha outras nações e tomavam posse do território e subjugava a nação de Israel. Com o tempo de escravidão, o povo se arrependia do pecado que tinham cometido, clamavam a Deus e Deus levantava, a Bíblia vai descrever como Deus suscitava um novo juiz. E aí esse juiz então organizava tudo, levantava a nação de Israel, normalmente expulsava os exércitos e nações inimigas que os estavam subjugando, e eles viviam em tempos de paz, de prosperidade e bênção, até que esse juiz morria. E depois que esse juiz morria, passava um tempo, o povo sem direção, sem uma liderança, eles voltavam a pecar contra o Senhor, depois vinham as consequências do pecado, e aí clamavam a Deus por arrependimento. Deus então levantava outro juiz. Então as histórias dos juízes, inclusive que está registrado no livro de Juízes, elas escrevem muitas histórias muito parecidas, os contextos são esses, E no Juízes, capítulo 3, no verso 12, vai contar a história do segundo juiz de Israel, que é Eude. Eglon, o rei que havia se levantado contra Israel e subjugado Israel, está aqui no versículo de número 12, era rei dos Moabitas, se levantou contra Israel e conseguiu subjugar Israel durante um período, até que Israel então clamou a Deus e arrependeu-se de seus pecados. Juízes capítulo 3, versículo de número 15. Então nesse momento, Deus, ao levantar Eude precisava ser instrumento de Deus para libertar a Israel. Eude, ele vai até o palácio, ele consegue matar o rei, com isso ele enfraquece os moabitas, então toda a nação de Israel se articula e consegue tomar posse de novo da sua própria terra e tendo o seu domínio sobre si naturalmente. O texto dessa história, que Eude vai até o palácio se apresentar ao rei como se estivesse trazendo uma oferta para ele, e diz: olha, eu tenho uma palavra para te dar da parte do Senhor. Ele então fica curioso, pede para que todos se afastem, e no secreto, no quarto secreto, Eude então pega um punhal que ele tinha fabricado especificamente para esse momento e mata o rei ali, e ele foge escondido sem os soldados, os servos do rei Eglon descobrirem, e aí a partir daí começa a derrota dos moabitas. E Israel vive um tempo de liberdade na sua própria terra, expulsando os moabitas que ali estavam. E dentro dessa história a gente percebe algumas características muito importantes sobre essa temática, a unção de Deus que quebra todo o jugo. Eude significa união forte. Ele é levantado por Deus como resposta de oração de Israel, Juízes 3, verso 15, que eu citei agora há pouco. Então Deus separa aquele homem, Deus unge aquele homem. A palavra ungido no Antigo Testamento estava relacionada a um óleo que era derramado sobre alguém especificamente, para que aquela pessoa pudesse estar se dedicando exclusivamente ao serviço do Senhor. Uma pessoa que estava sendo separada por Deus para um serviço específico, um propósito especial. Nós não sabemos se Eude foi ungido com óleo, mas nós sabemos que Deus tinha um propósito especial na vida de Eude, o usando como libertador de Israel, e tornando-se então um juiz daquela nação até a sua morte. Israel estava debaixo de um jugo,
um processo de escravidão, né? Havia uma imposição sobre eles. No verso de número 12, né, a Bíblia diz que por causa dos pecados deles é que eles estavam naquela condição de jugo, de serem oprimidos, né, por aquela nação na direção do rei Eglon. Acontece algumas coisas muito interessantes nesse processo, nesse período onde Israel é liberto, né, libertado da sua escravidão por intermédio de Eude, que eu gostaria de destacar aqui, e depois você vai acompanhando aí na sua Bíblia o texto completo, Juízes 3, verso 12 até o versículo de número 30. Primeira coisa que nós podemos destacar no texto é que Eude, ele era canhoto, canhoto dentro da caminhada hebraica, né, da cultura hebraica, significa alguém que não tem força no braço direito, alguém que não é forte o suficiente no braço direito. E aquilo era tido para o israelita como um defeito. Uma pessoa canhota, para eles, era uma pessoa defeituosa, era considerado alguém impróprio, por exemplo, para as batalhas, era considerado alguém que não tinha capacidade e habilidade para poder ser alguém em condições, por exemplo, de enfrentar uma batalha, alguém útil, vamos assim dizer, o fato dele ser canhoto. E a Bíblia destaca aqui no verso de número 15, Eude, homem canhoto, ou seja, ele era um homem canhoto. E então, apesar dele ser um homem canhoto, Deus usa Eude para libertar a nação de Israel. Então aqui nós temos o primeiro princípio que nós vemos sobre essa unção que quebra todo o jugo, que quando alguém é ungido de Deus, independente se essa pessoa tem as suas limitações, se essa pessoa ela tem aparentemente, segundo a sociedade, segundo as pessoas à nossa volta, tem as suas limitações, mas quando alguém é ungido de Deus, Deus consegue nos fazer forte nas nossas fraquezas. Deus concede nos dar habilidades diante das nossas fragilidades. Ser canhoto lá era considerado um defeito, um homem com defeito que poderia trazer sérios prejuízos para a nação de Israel, mas Deus usa Eude, canhoto, ou seja, alguém desconsiderado, e Deus então usa a vida dele. Não só o fato dele ser canhoto, né, com essa característica de ter como defeito, mas se você observar no versículo de número 21, diz assim: Eude estendeu a sua mão esquerda e tirou a espada de sobre a coxa direita e cravou no ventre do rei Eglon. Ou seja, o fato de ele ser canhoto, considerado ali um defeito, mas foi justamente a mão esquerda dele que ele toma da espada e derrota o inimigo. Ou seja, eu percebo aqui um princípio, na fragilidade, no ponto fraco do ser humano, Deus usa para a glória dele, Deus usa para o louvor dele. Isso nós aprendemos na nossa caminhada, e você que está aí assistindo esse vídeo, no decorrer da sua vida, muitas vezes você tem, e eu tenho, as nossas fragilidades, as nossas limitações, e às vezes achamos que por causa das nossas fragilidades, por causa das nossas limitações, nós não vamos conseguir exercer o chamado de Deus na nossa vida. Mas aí o que nós aprendemos aqui, que apesar das nossas limitações, das nossas fragilidades, Deus nos usa, e muitas vezes Deus nos usa exatamente onde nós somos mais frágeis, onde nós somos mais limitados. Louvado seja o nome do Senhor. Isso para mostrar que Deus é Ele que merece toda a honra e toda glória. Segunda coisa a se destacar nesse texto é que Eude faz para si uma espada de 2 gumes. A espada media um côvado, está registrada aí no texto da palavra do Senhor. Essa espada, então, ela tinha mais ou menos em torno de 45 centímetros, que equivale a um côvado, essa medida, né, na Bíblia, que dá mais ou menos entre o cotovelo, né, e a mão.
dá mais ou menos a ponta dos dedos, né? Então 45 centímetros, mais ou menos, é óbvio, depende muito da pessoa, é entre o cotovelo e a ponta dos dedos, 45 centímetros, mais ou menos é essa distância que dá aqui. Então ele faz uma espada desse tamanho, de dois gumes, que diz o texto aqui, e ele coloca essa espada desse tamanho aqui, escondida junto à sua coxa direita, é o que o texto descreve ali, e vai até o rei, justificando que ele tinha um presente a oferecer ao rei. E depois de estar nesse lugar secreto com o rei, porque o rei manda, né, como eu já disse, todas as pessoas à sua volta ali, os seus servos saírem, porque ele queria ouvir a palavra que Eude tinha para ele. Então ele consegue matar o rei ali naquela sala com essa espada de 2 gumes de cerca de 45 centímetros, né, o tamanho dessa espada. O que nós aprendemos aqui como segundo princípio na unção que quebra o jugo? A unção de Deus sobre nós, Deus nos usa nas nossas fragilidades, nas nossas limitações, ela precisa estar somada à palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é comparada a uma espada de 2 gumes. Eude usa uma espada fabricada por ele de 2 gumes, de cerca de um côvado de 45 centímetros. Coincidência ou não, a própria palavra de Deus diz que a palavra do Senhor ela é comparada a uma espada de 2 gumes, que está lá em Hebreus, no capítulo 4, verso 12, diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. 2 gumes significa que a espada é afiada de ambos os lados. E o propósito de uma espada assim está no fato de poder penetrar mais profundamente no combate aos inimigos. O que eu percebo aqui é que a unção que quebra o jugo precisa vir aliada à palavra de Deus. Há um símbolo aqui. O Eude usa uma espada de 2 gumes para matar o seu inimigo. Deus nos usa na unção dele para matar e destruir os nossos inimigos. A unção de Deus sobre nós através da palavra de Deus, que é esta espada de 2 gumes. Terceiro princípio que nós aprendemos aqui no texto: a espada ficou cravada tão profundamente ao ventre de Eglon que lhe saiu excremento, uma coisa até nojenta, né, de descrever aqui. Algumas bíblias saiu toda a gordura, porque há um destaque que a Bíblia fala que o rei Eglon era um rei muito gordo, então ele era muito alto, muito grande, né? Então uma espada de 45 centímetros penetra profundamente no seu ventre, e o texto vai dizer que até o cabo da espada penetra ali profundamente e fica cravada, e ali sai todo o odor, toda a sujeira, né, que foi lançada ali no chão. Está registrado aqui nos versos de número 23 e 24 de Juízes, no capítulo de número 3. Aqui há um princípio, mais do que a gente falar de coisas, né, do organismo humano, do que acontece ali, há um princípio aqui. O princípio é que o jugo de escravidão, muitas vezes, ele vem disfarçado de realeza e de poder, mas quando ele é confrontado com a palavra de Deus, revela-se verdadeiramente como ele é: sujeira, impureza e podridão. O rei tinha uma figura de alguém poderoso, de alguém imbatível, de uma pessoa de muitos recursos. Normalmente o rei, ele simboliza, né, através da sua realeza, riqueza, poder, glória, força. Mas a espada de 2 gumes penetrando no profundo do seu ventre expôs quem era de verdade aquele rei, a sua podridão, a sua sujeira. Então nós percebemos que a palavra de Deus, ao penetrar ali, ela expõe verdadeiramente as necessidades que precisamos mudar na nossa vida. Ela se revela verdadeiramente como somos, quando permitimos que a palavra de Deus, que é a espada de 2 gumes, penetre profundamente no nosso coração. Toda impureza, toda podridão é lançada por terra, retirada. Significa que sair do estado de jugo, conforme estava ali, porque o propósito de Eude ao matar o rei era libertar a nação de Israel, é tirar a nação de Israel debaixo de escravidão.
Então, quando a palavra de Deus ela vem sobre nós, o estado de jugo, né, não vai ser fácil de ser retirado, mas pela graça e misericórdia do Senhor, vem sobre nós a ação de libertação da parte de Deus, e a unção de Deus quebra todo o jugo. Por mais bonito, por mais poderoso possa parecer o rei, né, como a figura aqui de Eglon, quando a espada de dois gumes, a palavra de Deus penetra profundamente, toda a podridão é lançada por terra. Há um quarto princípio da unção que quebra todo o jugo. A Bíblia diz assim que Eude começa a libertação, como diz aquele ditado, né, cortando o mal pela raiz. Ou seja, ele vai diretamente aonde? No rei. Ele poderia ter levantado homens, guerreiros no meio da nação de Israel, e vamos dizer assim, vamos enfrentar os moabitas, vamos atacá-los, e vamos enfrentá-los, e vamos derrubá-los um após um, até chegarmos no palácio, e lá por último nós estaremos executando o rei. Eude não faz isso, a estratégia dele foi inversa. Ele diz assim: eu vou cortar o mal pela raiz, para libertar a nação de Israel dos moabitas. Eu vou direto no ponto central, que é o rei, porque se eu matar o rei, o exército vai se enfraquecer, porque eles vão ver que o rei, que era a figura, né, de poder, de majestade diante de uma nação, automaticamente perderia-se ali uma força, ou seja, ele vai diretamente no mal. Eude, diz a Bíblia que ele escapa daquela situação. O texto escreve assim, Eude escapou enquanto eles se demoravam a entrar aonde o rei estava, e tendo ele passado pelas imagens de escultura, chegou a Seirá. E assim que chegou, tocou a trombeta na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel com ele à frente desceram das montanhas, e disse-lhes: sigam-me, porque o Senhor vos entregou nas mãos os vossos inimigos, os moabitas. E desceram após ele, tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e não deixaram passar nenhum deles. E naquela ocasião mataram dos moabitas cerca de 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou nenhum. Eude começa o processo de libertação na nação de Israel através do rei Eglon. Ele vai na raiz do mal, ele vai naquele que era o principal do mal, né? O que nós aprendemos aqui como princípio, nesse quarto princípio sobre a unção que quebra todo o jugo? Quando nós tentamos tirar o jugo sobre nós e começa a dar muito trabalho, às vezes nós desistimos de concluir o processo. Uma pessoa, por exemplo, que está passando um processo de libertação em qualquer área, e aquele processo vai demorando muito, a pessoa vai dizendo assim que está dando muito trabalho, mas melhor do que começar bem um processo de libertação, um processo de vitória na nossa vida, melhor do que começar bem é terminar bem, é concluir bem. Importante é que nós venhamos a nos sentir satisfeitos, realizados, quando o rei do jugo, aquele que é o principal mal, for derrotado. Vai ser como se nós percebêssemos que o pior já foi, né? Existe um exército ainda para ser combatido, mas o centro do mal já foi combatido, né? Mas é necessário nesse processo de libertação todos os restos, né, de algemas, cadeias, cadeados sejam rompidos por completo. Mas tudo começou com o mal maior, com Eglon, né, cortando o mal pela raiz. A unção que quebra todo o jugo, ela vem sobre nós para começarmos, pode ser uma redundância, começarmos do começo, do início, ou seja, aquilo que é primordial e principal na nossa trajetória. E o quinto e o último princípio da unção que quebra todo o jugo, usando a vida de Eude como instrumento, como referência para cada um de nós, diz o seguinte: a unção que quebra o jugo foi resposta, é resposta de oração. Como nós vimos atrás, acima, Deus levantou Eude depois de Israel clamar ao Senhor. Isso está logo aqui nos primeiros versículos, né? Versículo de número 15, diz assim: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou o libertador. Ou seja, resposta de oração.
Louvado seja o nome do Senhor. Deus havia levantado outro juiz antes de Eude, que foi o primeiro juiz. Deus levantou outros juízes depois de Eude, mas sempre foram levantados com resposta de libertação, resposta da bênção do Senhor. Qual o princípio que nós aprendemos aqui? Nesse quinto ponto, a intervenção de Deus em nossas vidas, muitas vezes, no decorrer da nossa caminhada, elas vêm em resposta no nosso reconhecimento do nosso fracasso, quando nós reconhecemos as nossas fragilidades, quando nós clamamos a Deus e buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, Deus então ouve as nossas orações. Lá em Jeremias, no capítulo de número 29, versículo de número 13, diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então esse quinto princípio é o princípio que a unção que quebra todo o jugo, a resposta de oração. Deus deseja, meu amado irmão e irmã, retirar sobre nós todo o jugo, para que nós possamos ser livres, desimpedidos da presença do Senhor, livres de toda a escravidão do pecado, livre de toda perseguição, livre de todo o embaraço, livre de tudo aquilo que nos impede de caminhar na presença do Senhor e experimentar o melhor de Deus para cada um de nós, para a glória do Senhor, o Todo-Poderoso, o nosso Deus. A unção de Deus é sobre nós para quebrar todo o jugo. Eude foi usado por Deus para libertar a nação de Israel. O poder de Deus é derramado sobre a minha vida e sobre a sua vida para nos libertar, para que todo jugo seja despedaçado, seja destruído em nome do Senhor Jesus. Para finalizar, um texto clássico que fala sobre a unção que quebra todo o jugo está registrado em Isaías, no capítulo de número 10, no versículo de número 27, que diz: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro, o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Por causa da unção. Deus, Ele lança sobre nós a liberdade, experimentarmos a vitória do Senhor sobre nós, experimentarmos a liberdade que Deus nos oferece todos os dias. Portanto, há uma unção sobre a sua vida, há uma unção que quebra todo o jugo sobre a minha vida, uma unção que quebra todo o jugo sobre a sua casa, sobre a sua família, no nome do Senhor Jesus. E essa história de Eude traz para nós estes princípios maravilhosos e abençoados. Em nome do Senhor Jesus, apesar das suas e das minhas fragilidades e limitações, Eude era canhoto, mas Deus usou a vida dele para a sua glória. Ele fez para si uma espada de 2 gumes. Deus vai usar, evidentemente, a sua palavra, a palavra de Deus para o nosso coração. A palavra de Deus sendo ministrada a nós de forma poderosa e profunda, toda sujeira, todo pecado, toda impureza é lançada por terra em nome do Senhor Jesus. Precisamos iniciar o processo de libertação e restauração na nossa vida a partir do momento que nós cortamos literalmente o mal pela raiz, como aconteceu com Eude, quando ele vai até o rei para então matá-lo e destruí-lo e assim consequentemente poder dar a libertação necessária à nação de Israel. E por fim, resumindo aqui os 5 pontos, os 5 princípios da unção que quebra todo o jugo, a unção que quebra todo o jugo é resposta de oração. Que Deus te abençoe poderosamente, no nome do Senhor Jesus. Agradeço você por acompanhar aí o nosso vídeo. Hoje não foi um vídeo ao vivo, mas que você possa ter sido grandemente abençoado pelo Senhor aqui, no nome de Jesus. Não esqueça, de dar o seu joinha aí, curtir, compartilhar essa palavra com mais pessoas, se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, compartilhar esse canal com outras pessoas que você conheça, para que possamos aumentar o número de inscritos no nosso canal. Isso vai ser muito bom, e nos acompanhar também, além aqui no YouTube, na postagem desses vídeos, no nosso Facebook, Metodista Bispo César, ou no nosso Instagram, que é IM Bispo César. E aqui no YouTube, Metodista Bispo César, o mesmo endereço,
lá do Facebook. Deus abençoe a sua vida grandemente no nome do Senhor Jesus. Antes de nós encerrarmos aqui, vou estar fazendo uma oração. Querido Deus, nós queremos dar graças ao Senhor. A palavra diz: meu Deus, em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Senhor revelada em Cristo Jesus. Portanto, Deus, eu peço ao Senhor que a unção do teu Espírito seja derramada sobre a vida dos teus filhos e filhas, que a unção do teu Espírito seja sobre nós, sobre o teu povo, para declarar, ó Pai querido, que o Senhor é Deus de graça, é Deus de misericórdia, é Deus de poder, é Deus que nos unge, nos capacita para agir de forma sobrenatural, para que possamos experimentar a liberdade, a libertação que só o Senhor tem para cada um de nós. Que este vídeo, Deus, que essa palavra vá ao encontro desses corações, do meu coração e de todos nós, para que o Senhor possa fazer com que nós venhamos a experimentar liberdade no Senhor todos os dias das nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, o Senhor dos Senhores. Amém. Deus te abençoe, forte abraço, fique na paz do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, viu?